Tem algum tema que está mais na cabeça de vocês, não? O que vocês estão lendo na Bíblia? Conta para mim. Marcelo pode nos representar. Conta aí, Marcelo, o que nós estamos lendo na Bíblia? A gente pode refletir sobre Gálatas 6, do versículo 6 ao 10, que foi o que a gente leu de manhã. Repetimos na hora do almoço e eu creio que seja permitente, que a palavra seja gravada na palma do nosso coração. Às vezes também o Salmo 91. Salmo 91. Efésios 6 é o que a gente lê todo dia devocional. Efésios 4, Efésios 6, Salmos e Provérbios do dia. Né? Hoje é o dia 13. Provérbios 13 é o que foi lido hoje. E o que vocês meditaram em cima de Provérbios 13? Sobre repreensão do pai ao filho, da obediência, sobre o semear e o plantar. Eita, então tem muito a ver com a palavra que eu trouxe para vocês aqui. Amém. A gente, na última vez que eu tive aqui, há 15 dias atrás, nós falamos sobre o mover das águas. Vocês lembram? Quem lembra? Quem que não estava aqui? O seu Luiz não estava aqui. Como é que é o seu nome mesmo? O Maurício não estava aqui. Então, para o seu Luiz e para o seu Maurício que não estavam aqui, eu queria ler apenas o último versículo sobre o mover das águas, para a gente dar sequência, porque na praça eu estou falando sobre novo nascimento. E eu queria falar um pouquinho sobre o novo nascimento hoje. Mas quando a gente fala em mover das águas, o mover das águas na Bíblia está muito ligado à ação de Deus nas vidas daquelas pessoas que pediram algum tipo de milagre para Deus e que foram atendidas. Só que a Bíblia, como bem traz esse trecho de Provérbios que vocês leram hoje, ele fala de alguns princípios. E a gente comete o erro, e eu falo a gente porque me incluo nisso, de pedir algumas coisas para Deus, deixando de lado alguns princípios. Porque Deus, felizmente, não ouve qualquer pedido nosso. Deus, ele na sua sabedoria, ele não responde a pedidos que estão fora desses princípios. Quando a gente vê em Mateus 6,33, por exemplo, que tem uma instrução clara para nós, né? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e então todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Quando ele fala para a gente buscar em primeiro lugar o reino, significa que a maioria das promessas de Deus para nós serão cumpridas onde? No reino. E as promessas de Deus para serem cumpridas na nossa vida, nesse mundo louco que a gente vive, precisa respeitar os princípios bíblicos. A Bíblia, ela é recheada de promessas. Só que essas promessas são para quem, seu Luiz? Para aqueles que respeitam esses princípios. Porque Deus, que é o nosso Pai, dá coisa para quem? Para os filhos. Então, um princípio básico que nós precisamos entender é que para nós vermos a ação de Deus na nossa vida, movendo as águas daquilo que a gente pede, a gente tem que necessariamente se posicionar como filho. Então Deus, ele age na vida de quem? Dos filhos. Esse é um princípio cristão muito importante que a gente não pode deixar de lado. Então, a base disso tudo é o que o irmão falou da obediência. Porque se a gente trouxer essa realidade desse princípio central da Bíblia para a nossa realidade humana, quem aqui tem filho? Você vai dar coisa para o seu filho se ele for desobediente? Claro que não. Então a primeira coisa que um bom pai faz quando o filho desobedece é deixar de castigo.
E aí nós queremos ter uma relação de filho com Deus, nosso Deus que é Pai, mas a gente quer ser desobediente. E se a gente é desobediente, a gente vai receber alguma coisa de Deus? Não. Parece tão simples, não é? Mas a gente não observa isso no dia a dia. Então eu terminei essa palavra de mover-se das águas, da última vez que eu estive aqui, lendo 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 até o 12. E eu queria que você prestasse atenção porque é o gancho para a mensagem que eu quero deixar hoje. E ele diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Por que povo adquirido? Porque nós nos tornamos filhos pelo sangue derramado. Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo éreis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais. O que é isso? Os desejos da nossa carne. Que combatam contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre o povo que não é de Deus, os gentios. Para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Pelas boas obras que em vós observem. Essa é uma discussão que Tiago também traz, em Tiago capítulo 1, que diz que nós não somos salvos pelas obras. Estamos de acordo? Sim? Somos salvos por mérito de Jesus. Derramou o sangue na cruz e nos salvou. Então não tem absolutamente nada que a gente possa fazer para merecer a salvação. Salvação é favor imerecido de Deus para aqueles que se tornam filhos. Vocês estão acompanhando? Fala amém então. Amém. Então eu me volto para Deus, me torno filho e estou salvo. Então a gente não tem como conseguir a salvação. Isso é misericórdia de Deus nas nossas vidas. Quando eu me torno filho, eu tenho acesso à salvação. Mas vocês concordam que quando eu sou salvo de verdade, significa que eu me arrependi? Então era esse povo que não era povo eleito, era um povo do mundão. E aí eu me arrependo, me volto para Deus e estou salvo. E qual é o fruto de alguém que se arrependeu e está salvo? Qual é, Jorge? Obediência. Obediência. Então a Bíblia, quando fala de novo nascimento, que é o tema da mensagem de hoje que eu trouxe para vocês, pressupõe que eu deixei de ser um povo que não era povo de Deus, me arrependi, pelo sangue derramado eu tive acesso para ser filho de Deus, e a partir do momento que eu me torno filho de Deus, eu sou o quê? Uma nova criatura. Por isso que a questão da obediência é uma questão importante. Porque não é a obediência que vai me dar acesso à salvação, mas é porque eu entendi esse amor de Jesus por mim que eu passo a obedecer. Deu para entender isso? E a gente não pode inverter a ordem disso. Porque se a gente inverter a ordem disso, a gente está dizendo que é mérito nosso ser salvo. E isso está teologicamente errado. De acordo com a Bíblia, não é isso. De acordo com a Bíblia, Deus, que é muito misericordioso, quis se reconciliar com a gente, para a gente não ir para o inferno mais, e entregou o seu próprio Filho para que nós tivéssemos acesso à salvação, fôssemos perdoados. Mas se eu digo que sou filho de Deus, eu tenho de forma indireta, ou direta até, que obedecer. Porque senão eu saio da herança.
Quando eu digo que eu sou filho de Deus, eu tenho acesso à herança de Deus para mim. E qual é a herança de Deus para mim? O reino. Então todos nós que somos filhos de Deus, temos como esperança de que quando a gente tiver o nosso último suspiro de vida, nós estaremos diante do Pai e receberemos, Ele nos receberá dizendo, vinde, bendito de meu Pai. Ao contrário, se eu sou filho da desobediência, e é assim que a Bíblia chama os filhos do diabo, filhos da desobediência. Quando eu tiver meu último suspiro de vida, eu estarei diante de Deus e Ele vai dizer para mim, aparta-te de mim que não te conheço. E aí a gente está condenado eternamente. E isso é muito sério. Porque tem muita gente, inclusive dentro da igreja, que está condenado. Por quê? Porque tem uma vida só de aparência. Ele vai na igreja, ele lê a Bíblia, ele ergue a mão no culto, ele canta louvores, mas ele vive com um monte de pecado escondido que ele acha que ninguém está vendo. Mas Deus está vendo. E isso a Bíblia chama de hipócritas. São pessoas que perante a sociedade são pessoas exemplares, mas que lá no escondidinho são filhos da desobediência. Então, quando a gente se posiciona como filho, a gente tem por princípio procurar obedecer a Deus. E o que é procurar obedecer a Deus? É não pecar mais? É claro que não. Todos nós somos pecadores. Que seja no nosso pensamento, a gente é pecador. Só que nós não pecamos de forma deliberada, de forma intencional. De forma intencional, a gente busca não pecar. Então, se eu tenho um problema com a bebida, que é o problema de muitos aqui, eu tenho que fazer o quê? Me afastar do boteco. Então, se eu sei que lá no boteco eu vou pecar, porque eu não tenho força suficiente para falar não para a bebida, o que intencionalmente eu tenho que fazer? Me afastar do boteco. É só um exemplo. Pode ser em relação a qualquer outra coisa. Então, se, por exemplo, eu sou um mentiroso contumaz, alguém que mente com frequência, e eu quero fugir do pecado da mentira, o que eu tenho que fazer? Quando eu me vejo contando uma história que vai me levar a contar uma mentira, eu paro de contar a história. Eu mudo o rumo da conversa. E isso em todas as coisas. Se a minha fraqueza é mulher, e eu sei que é pecado eu viver em devassidão, vocês concordam que eu não devo conversar com nenhuma mulher sozinha? Concordam? Então eu intencionalmente fujo de situações que eu sei que me farão pecar. E isso não é nenhuma vergonha, ao contrário. Quando a gente se posiciona dessa forma diante de Deus, Deus se alegra de nós. Porque Ele fala assim, olha lá, Ele está procurando não pecar. E eu estou falando de algo para vocês que até hoje eu vivo. Em relação aos meus pecados de estimação, eu fujo de situações que possam me fazer cair naquele lugar. Então eu, por exemplo, sou uma pessoa que não frequento bar, de jeito nenhum. Por quê? Porque eu me posicionei de não beber mais. Muitos de vocês aqui sabem a minha história. Então eu não me coloco em situações que eu possa ter vontade de beber. Embora, graças a Deus, nem vontade eu tenho mais. Porque quanto mais, isso é muito importante da gente entender, quanto mais tempo afastado do nosso pecado, menos vontade de cometer aquele pecado a gente vai ter. O que é uma clínica de reabilitação, irmãos? É um lugar que você passa um tempo separado, afastado, para você sair daquela fissura, daquele vício que você tinha. Daquela vontade desenfreada. E o que vocês vão perceber? No começo é muito difícil. É ou não é? É difícil. Primeira semana, primeiro mês, segundo mês, terceiro mês.
Mas daqui a pouco você vai preenchendo essa sua vontade com outras coisas. E à medida que o tempo vai passando, você vai ficando cada vez com menos vontade. Então a clínica de reabilitação nada mais é do que uma janela em que você se afasta de tudo aquilo que te fazia mal. Mas se você não tiver um novo nascimento, o que vai acontecer? Você vai sair daqui depois de 7, 8 meses e na primeira oportunidade você vai cair de novo. Porque você não nasceu de novo. Você só se afastou do mundo um tempo. E o que a gente precisa como cristão é entender que a gente não precisa sair do mundo. A gente precisa tirar o mundo de dentro de nós. E isso é uma consciência que só o Evangelho pode nos trazer. Porque aí nós não estamos mais falando de coisas desse mundo aqui. Nós estamos falando de eternidade. E aí nós temos uma decisão a tomar. Eu quero viver as paixões da minha carne durante, na melhor das hipóteses, 90, 100 anos, para depois viver uma eternidade de condenação, como a Bíblia diz, ardendo no lago de fogo e enxofre. Ou eu quero abrir mão dos meus desejos nesse mundo aqui por 90, 100 anos e viver na glória eterna com o Pai. Num lugar que não vai ter dor nem ranger de dentes. É uma opção. Por isso que quando a gente fala muito na praça, a gente fala sobre decisão. Porque a vida com Jesus é uma decisão. E na maioria das vezes, a vida com Jesus significa renúncia. Não é uma diversão. Mas quando você encontra esse lugar, você percebe que é um lugar que você deveria ter entrado antes. Porque é bom demais. Vocês estão entendendo isso? Sim? Tem alguém falar amém aqui, Jorge? Amém. Então eu queria falar um pouquinho com vocês hoje sobre o novo nascimento. Em João, capítulo 3, versículo 3 a 8, presta atenção. A afirmação dessa introdução que eu fiz. Em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou então Nicodemos. Nicodemos era um religioso da época, muito respeitado. Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Nicodemos, como eu já falei, foi um fariseu, doutor da lei. Era um príncipe entre os judeus. Uma grande autoridade religiosa. Mas esse texto aqui destaca duas coisas. Primeiro, que Nicodemos, sabendo tudo sobre as Escrituras, não tinha entendido ainda do próprio Jesus o que era nascer de novo. E por quê, irmãos? Porque ele não tinha nascido de novo. Ele só era alguém como essa pessoa que eu disse, que perante a sociedade é uma pessoa certinha, mas que lá no cantinho dele sozinho ainda fazia coisas que desagradavam a Deus. E ser religioso era uma dessas coisas. Então ele tinha bem o perfil dessas pessoas que estão dentro da igreja, mas que não nasceram de novo. Isso é muito grave, mas é verdadeiro. E destaca também para nós a necessidade de uma renovação espiritual. Se eu não tenho uma renovação espiritual, uma renovação de dentro para fora, certificada pelo ato do batismo, que é a minha confissão pública de fé,
eu não consigo ter um verdadeiro encontro com o Espírito Santo. Por isso que a Bíblia traz da necessidade de nascer da água do Espírito. Porque o batismo é um símbolo do novo nascimento. A Bíblia diz, quem crer e for batizado será salvo. E quem não crer já está condenado. E por que já está condenado? Porque todos nós nascemos afastados de Deus. E durante a nossa caminhada, a gente se volta às coisas de Deus. E para mim isso tem uma sequência lógica, que não é Bíblia, mas é a forma como eu entendo. Que é, eu escuto a palavra, porque a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Eu então sou despertado para as coisas de Deus, porque a palavra faz sentido no meu coração. E aí eu reconheço Jesus como Salvador. E é o suficiente? Não. Porque Jesus como Salvador, qualquer um quer. Se eu perguntar assim, você quer ir para o inferno? Quem que vai ter coragem de levantar a mão e dizer que quer? Ninguém quer ir para o inferno. Então, escolher Jesus como Salvador é relativamente fácil, concorda? Não é? Mas e como Senhor? Aí o bicho pega. E, irmão, aí é difícil. Porque aí eu tenho que obedecer. Eu não posso ter dois senhores. Eu não posso ter Jesus como meu Senhor e a minha própria vontade como meu Senhor. Eu tenho que escolher. E aí eu escolhendo Jesus como Salvador e como meu Senhor, eu faço a minha confissão pública de fé me batizando, e aí sim eu tenho um encontro com o Espírito Santo. Essa é uma sequência lógica. E essa sequência, ela só começa de que forma? De que forma? Quando eu me decido. Tudo, absolutamente tudo em relação à fé depende de uma decisão. Porque se eu tratar a Bíblia só como um livro, ela não vai fazer nenhum sentido na minha vida. Mas a hora que eu entendo que a Bíblia é a palavra de Deus, muda tudo. Porque aí eu não passo mais a entender as palavras que Deus nos deixou só como algo de entendimento humano. Mas a Bíblia começa a fazer parte de mim. Dá para entender isso? Tem uma diferença grande nisso. E é isso que muita gente não entende. Assim como Nicodemos, tem muita gente que entende muito da Bíblia. Entende tudo das Escrituras. Mas que não vive a palavra de Deus. E aí não adianta nada, irmão. E eu não estou falando aqui apontando o dedo para ninguém, não. Eu já fui assim também. Já contei aqui algumas vezes. Eu comecei a me voltar para as coisas de Deus em 2017, me batizei em 2018. Mas eu só me considero nascido de novo mesmo em 2023. Aí você vai falar assim, cara, mas como que você ficou 5 anos e você não se considera nascido de novo? Porque eu ainda era escravo das minhas vontades, irmão. Então eu tinha Deus como se fosse uma entidade. Eu acreditava em Deus, sempre acreditei. Mesmo antes de 2017. Eu fazia um monte de coisa errada, mas eu acreditava em Deus. Porque a gente sabe que o universo... Como é que pode? Você já imaginou que a sua digital, Jorge, não é igual a digital de ninguém? Quantos milhões de pessoas? Não tem um dedo sequer igual ao outro. Como que você pode pensar que Deus não existe? O pessoal está clonando, mas ele a digital não tem jeito. Como é que você explica isso? Quantos milhões, bilhões de combinações? Não é? É impossível você não acreditar que Deus existe. Só que nós temos que nos posicionar. Porque se eu digo que eu acredito em Deus, mas eu sou o Deus da minha própria vida, eu não tive um encontro verdadeiro com Ele. Simples assim.
Em João, capítulo 1, versículo 12 e 13, presta atenção. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Aqui nós já temos um problemaço. Que problema que é, Jorge? O mundo, a sociedade, diz que todos são filhos de Deus. Sim ou sim? Não é verdade, mas a sociedade diz. Todos são filhos de Deus. Tem até música que diz isso. Mas a verdade é que para se tornar filho, eu preciso crer em seu nome e recebê-lo como meu pai. E aí o versículo continua. Os quais não nasceram por descendência natural, porque o único descendente natural de Deus é Jesus. Nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Então a nossa fé em Jesus é o único caminho para nos tornarmos filhos de Deus. Através de uma filiação, de uma nova identidade espiritual. E passa pela decisão. Passa pelo ato de eu receber e crer em Jesus. E aí eu adquiro uma nova identidade em Deus e passo a ser filho dele. Mas eu quero ser filho de Deus e quero continuar tomando a minha cachaça e caindo para a rua. Não vai rolar, irmão. Lamento te dizer, não vai rolar. Deus, que é um Deus coletivo, quem lembra? Deus Pai nos criou, Deus Filho, que é Jesus, veio para nos salvar, e Deus Espírito Santo, que vem para nos conduzir nesse processo de santificação. É o Espírito Santo que nos acusa, ou melhor, quem acusa é o diabo, né? O Espírito Santo nos lembra que aquilo que nós estamos fazendo desagrada a Deus. Por isso que quando você entende a palavra de Deus e você escorrega, você não se sente bem mais. Faz sentido, Jorge? Com certeza. Pô, eu dou uma escorregada. Eu estou tentando fugir da cachaça, aí eu dou uma escorregadinha, encho a cara. Naquele momento eu até acho legal. Mas e depois? Vem aquela sensação assim, putz, não deveria, não é? Eu sei que é. Essa nova identidade tem uma importância fundamental na fé cristã, nessa nossa caminhada de fé. E por quê? 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Que coisas novas são essas, irmão? É a nossa pureza na fé. Não adianta eu dizer que eu tenho fé. Eu preciso manifestar a minha fé. De que forma? Obedecendo. Não tem outro jeito, irmão. Como que eu honro meu pai, irmão? Não tem outro jeito. Então eu digo que eu amo meu pai. Pai de sangue mesmo. Mas eu não respeito ele. O que muda na nossa relação com Deus? É exatamente a mesma coisa. Deus é o grande exemplo de pai para todos nós. Eu disse isso na praça segunda-feira. Hoje você é um alcoólatra que está nas ruas porque o seu pai te deu um mau exemplo, foi um alcoólatra. E possivelmente bateu na sua mãe. E você presenciou todo tipo de problema. Agora você tem um filho que não é culpado disso. E você está dando exatamente o mesmo exemplo para ele. Exatamente o mesmo mau exemplo. Então a gente não pode ter como exemplo, muitas vezes, o nosso próprio pai. Porque são humanos. Muitas vezes que não tiveram um encontro com Jesus e tiveram uma vida totalmente torta. Mas você é a pessoa que pode quebrar esse ciclo destrutivo.
e romper com esse ciclo que vai de geração em geração. E falar assim, eu não quero ser o pai ruim que eu tive para o meu filho. E se posicionar diferente. E aí em Deus, como filho de Deus, nós temos a oportunidade de gerar um fruto diferente, irmãos. Vocês entendem isso? Tá dando para entender o que eu estou querendo dizer? Porque senão a gente vai ficar numa posição de vítima. Eu sou ruim porque meu pai foi ruim. Mas e seu pai que está no céu? É bom ou é bom? É bom, irmão. Não tem nem como perguntar se ele é bom ou ruim. Ele é bom. Por natureza, Deus é bom. Então eu vou pegar o bom exemplo. Então nós precisamos pegar esse alerta de Paulo em 2 Coríntios e transformar esse alerta de verdade e pureza na fé, trazendo para a nossa necessidade de discernir aquilo que a gente está ouvindo sobre a palavra de Deus. Porque tem muita igreja, infelizmente, pregando que Deus te aceita do jeito que você está e que você não precisa mudar. Vocês acreditam nisso? Deus te aceita do jeito que você está, é verdade. Mas Ele não quer que você fique da mesma forma que você chegou. E por um motivo muito simples. Se Ele aceitasse o pecado, Ele não precisava nem ter mandado Jesus para a crucificação. Vocês estão entendendo como não tem lógica nisso? Se o pecado, irmãos, fosse algo que para Deus não tivesse importância, Ele não teria sacrificado o próprio Filho para cumprir a sua própria justiça. Porque todos nós concordamos que Deus é bom. Verdade ou verdade? Verdade. Mas Deus também é justo. Então não adianta. Eu quero as bênçãos de Deus na minha vida, irmão. Mas eu não quero o Deus das bênçãos. As bênçãos vão chegar, irmão? Não vai, irmão. Pergunta para mim como é que eu sei disso. Porque você passou por isso. Porque eu passei por isso. Eu só me sinto à vontade de vir falar sobre a palavra de Deus numa clínica de reabilitação porque eu também já fui um dependente. E de forma assim, completamente milagrosa, por um livramento, eu não precisei passar por uma clínica de reabilitação. Mas uma coisa que eu tive que passar, e todos vocês vão ter que passar, é pelo momento de decisão. Eu decido por Jesus. Ponto. E ponto. Porque se você disser eu decido por Jesus, mas continuar fazendo e cedendo aos desejos da sua carne, deixa eu contar uma coisa para você. Você não decidiu por Jesus. A decisão por Jesus é uma decisão da nossa consciência e do nosso coração. E aí, por mais que você tenha vontade de sucumbir aos seus vícios, de voltar para aquela velha vida, você vai pesar que você prefere ter uma relação de filho com Deus do que ter um prazer momentâneo que no dia seguinte ainda vai te dar uma ressaca física e moral. É ou não é verdade? Dá ou não dá? Lógico que dá. Lógico que dá. No momento que você está usando a sua droga ali, é maravilhoso. É ou não é? E no dia seguinte? Eu sei como é. Ezequiel 11, 19 e 20. Presta atenção. Característica de quem decidiu por Jesus. A característica mais importante. Darei a eles um coração não dividido. E porei um novo espírito dentro deles. Dentro de quem, irmão? De nós. Retirarei deles o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Você pode substituir isso aqui, ó. Tirarei um coração desobediente e porei neles um coração obediente. É isso que está falando aqui.
Então agirão segundo os meus decretos e serão cuidadosos em obedecer às minhas leis. Que leis são essas, irmãos? Os princípios. Deus tem princípios. E o que Ele quer para quem é filho dele? Que cumpra os princípios. Aquele que roubava? Aquele que matava? É isso, irmão. E por quê? Porque agora a gente é bonzinho? Não. Porque agora nós somos obedientes. Então eu morro de vontade, mas eu não faço. E por quê? Porque eu quero o favor de Deus na minha vida. E o que engloba esse favor de Deus? Carro, casa, dinheiro? Não, irmão. Não. Os frutos do Espírito. O que Deus tem de promessa para nós é que a gente vai passar pelas águas e não vai se afogar. Que a gente vai passar pelo fogo e não vai se queimar. E que Ele vai estar sempre cuidando de nós. Essa é a promessa de Deus para nós. Mas se Ele quiser te dar um bom carro, uma boa casa, Ele vai te dar. Não tem problema nenhum nisso. O único problema é que o nosso coração não pode estar nisso. Paulo que fala, né? Me sinto bem no muito e no pouco. Porque a questão não é se ele está no muito ou se ele está no pouco. A questão é que Jesus está com ele, no muito e no pouco. E é essa consciência que nós temos que ter. Se eu tiver muito, ótimo. Mas se eu tiver pouco, ótimo também. O que importa é que Deus está comigo. Por isso que não adianta, irmãos, e a Bíblia fala isso, a gente ganhar o mundo todo e perder. Vocês estão entendendo? Essa é a palavra de Deus. O que estão pregando por aí de prosperidade é outra coisa. Tirar de nós um coração de pedra e colocar em nós um coração de carne significa tirar um coração de alguém insensível, distante de Deus, e colocar alguém com um coração sensível e receptivo à palavra de Deus. Isso não é obra de homens, irmãos. Isso é obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E para nós sermos alguém nascido de novo, nós precisamos tomar a consciência dessas três coisas. Do que é pecado, do que é a justiça de Deus e que o juízo existe, irmão. E ninguém, absolutamente ninguém, vai escapar do juízo de Deus. E isso não tem a ver com obras, para que ninguém se glorie. Isso tem a ver com um coração rendido aos pés da cruz. Quando você for se encontrar com Deus no juízo, Ele não vai perguntar o que você fez. Ele não vai contabilizar o que você fez e deixou de fazer. Ele vai querer entender que coração que está dentro do seu peito. De carne ou de pedra? Se for um coração de pedra, você pode ter mantido 10 casas de recuperação, pode ter doado comida para pobre, pode ter resgatado gente da rua. Isso não vai te dar salvação. Vocês estão entendendo? É duro, mas é a palavra de Deus. Romanos 6, versículo 4 a 7. Presta atenção nisso. Portanto, somos nós, irmão. Fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo. A fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. É a Bíblia que está dizendo, irmãos. Não sou eu. Se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte,
certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. E agora tinha que ter um amém, Jorge. Jesus venceu a morte e nós estando nele, também venceremos, irmãos. É isso que esse texto está falando. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Se eu entreguei a minha vida para Jesus, eu nasci de novo, o meu velho homem morreu. Certo? Já não sou mais culpado dos pecados que eu cometi. E agora que eu estou salvo, eu perco a vontade? Porque eu não perco a salvação se eu continuar pecando? Não, irmão. Porque quando eu nasci de novo, eu recebi um coração de carne. E agora eu procuro fazer o quê? Obedecer meu pai. E por quê? Porque eu quero o favor dele na minha vida. E Deus, seu Luiz, é tão maravilhoso que mesmo a gente caindo, Ele vai lá estender a mão para nós de novo. Deus é tão maravilhoso que Ele não deu uma chance para o seu Luiz, Ele está dando a 4ª chance. Vocês estão entendendo o que é isso? Agora, não é porque tantas as vezes eu caí, que Deus tantas as vezes vai estender a mão, que eu vou viver em desobediência. Porque se eu insistir na minha desobediência, eu não vou ser filho de Deus, eu vou ser filho de quem? Da ira, irmãos. Que é como a Bíblia chama o filho do diabo. E aí eu tenho a chance de ser filho da desobediência e receber a ira de Deus, ou ser filho da obediência, obedecer a Deus e ter o favor dele na minha vida. É mais ou menos como se alguém dissesse para vocês: olha, você quer mergulhar nessa piscina limpa aqui? Ou você quer mergulhar no chiqueiro? E você, de forma consciente, escolher mergulhar no chiqueiro, na lama. Faz sentido, seu Luiz? É a escolha que está diante da gente. Esse texto que a gente acabou de ler é Paulo argumentando que a graça de Deus não é uma licença para pecar, mas um convite a uma vida santificada e de obediência. Mas está difícil, Temer. Eu sei, irmão. É lógico que é. Para mim até hoje é. Difícil num monte de coisa. Talvez não seja difícil mais, irmão, não usar droga, que já faz tantos anos. Talvez não seja mais difícil não beber, porque já faz bastante tempo. Mas é difícil em outras coisas. Eu me iro fácil, eu fico irritado fácil. Então, às vezes, numa situação de estresse, não gritar com alguém, ainda é muito difícil para mim. Mas eu me controlo ao máximo para não fazer isso. Infelizmente, ainda faço às vezes. Mas Deus vai nos depurando. Sabe aquele aparelho que tem em cima do fogão? Que puxa aquela fumaça? O exaustor é um depurador. Aquele vapor com cheiro de comida, ele passa por ele para que o cheiro fique naquilo ali e saia só o vapor do outro lado. Deus faz exatamente a mesma coisa com os nossos pecados. Ele vai depurando. Então hoje você tem um pecado que é mais cabeludinho. Esse é o primeiro que Deus vai tratar. E aí quando você fala assim, estou liberto da droga, foi o pecado mais cabeludinho que Ele livrou você. Agora eu estou liberto do álcool, Ele está depurando você. E aí quando você não tiver mais nem uso de droga, nem uso de álcool, Ele vai falar para você, para de ser mentiroso. E aí Ele vai quanto mais você se entregar e obedecer, mais Ele vai pedir, irmão.
Só que tem uma parte muito boa nessa história, eu experimento isso hoje. À medida que você obedece, você vai alçando níveis maiores de espiritualidade. É como se você fosse subindo uma escada de sintonia com Deus. Não sei se estou me fazendo entender. Não espere que Deus fale com você ainda imerso nos seus pecados, da mesma forma que Deus vai falar com você quando você já tiver deixado 4, 5 pecados para trás. Porque você vai subindo uma escada. E à medida que você vai entregando tudo aos pés dele, ele vai pedindo para você entregar mais. Eu estou falando isso, eu estou inteiro arrepiado. Ó. Não sei se dá para ver. Porque é o Espírito Santo que está aqui, irmão. E ele está querendo comunicar com você nessa tarde. Apesar da minha limitação, ele está me usando para falar com você. Ele está me usando para incomodar você. Para falar para você, cara, eu tenho muito mais para a sua vida, Jorge. Eu tenho muito mais para a sua vida, eu tenho muito mais para a sua vida. Mas você precisa se derramar mais e mais aos meus pés. Se você não se derramar mais e mais, eu não vou liberar mais e mais sobre você. É uma relação de mutualidade, de reciprocidade. Quanto mais eu me dou, mais ele me entrega. E de novo, eu não estou falando de coisas. Estou falando de relação mesmo. Quanto mais eu amo, mais eu sou amado. Exatamente. Exatamente isso. Então, quanto mais eu demonstro meu amor por Deus, mais ele vai me amar. Quanto mais eu me entrego, mais ele me libera. E quanto mais eu busco, mais ele me entrega. E aí nós temos a escolha de fazer isso. Que não é uma escolha só de um impulso, de falar assim, cara, escolhe por Jesus. E eu vou lá e eu pulo lá na frente da igreja, ergo minha mão, falo, entrego minha vida para Jesus. Mas eu continuo na mesma vida de antes. Não é isso que Deus quer de você. Deus quer que você entregue o seu coração de pedra e receba dele o seu coração de carne. E assim ele vai colocar dentro de você um espírito novo. É isso que Deus quer. E a gente só consegue isso de uma forma, irmãos. Qual é? Obedecendo. Amém? Vocês estão preparados para fazer essa entrega hoje? Se você já entregou, não precisa entregar de novo, não. Mas se você quer entregar mesmo, falar assim, ó, a partir de hoje, eu me amarro no pé da cama, mas eu não vou mais cometer esse pecado. Nós temos vários pecados, irmãos. Vários pecados. Que a gente tem como fugir deles. Eu conheço muito homem de Deus que é viciado em pornografia. Por qualquer motivo. Sabe o que os caras fazem agora? Sabe não? Não usa celular mais. É radical? O cara só tem celular sem sinal de internet. O cara não usa rede social. Está fugindo do pecado, irmão. Eu conheço um pastor que não é tão próximo de mim assim, mas é de um grupo que eu participo bastante das reuniões dele. E ele, no meio de uma pregação, ele confessou que ele é um cara muito irado. E toda vez que ele saía para dirigir, ele brigava no trânsito. E ele já foi drogado, ele já foi alcoólatra, ele já foi promíscuo. Ele abandonou um monte de pecado ao longo da caminhada de fé dele. Mas esse pecado de brigar no trânsito, ele ainda não... Qualquer coisa, o cara descia do carro e bater em alguém. Você sabe o que ele fez, irmão? Adivinha? Vendeu o carro. Não dirige mais. E ele confessou isso de púlpito lá, ele pregando. E ele falou assim, enquanto eu não conseguir tratar o pecado da ira no trânsito, na minha vida, eu só ando de Uber. Porque se eu tiver de Uber, eu não brigo com ninguém. Parece radical, não parece? Mas é exatamente isso que a gente tem que fazer. Até que a gente tenha maturidade suficiente para enfrentar aquela situação
que nos levava a pecar de uma forma segura. Por isso que quando a gente toma uma decisão por Jesus, a gente precisa mudar os nossos relacionamentos. Porque se eu fazia parte de um grupo que se drogava e eu não quero mais me drogar, eu não posso mais sair com essa galera. Sim ou sim? É isso. Eu tenho um rapaz que participa das nossas reuniões segunda-feira, alcoólatra, seu Luiz. Tem problema com a bebida. E em uma das nossas reuniões ele chegou lá para me contar que fazia uma semana que ele não tinha bebido nada. Morando na rua. Morador de rua. E ele falou assim, pastor, eu queria te contar uma coisa. Faz uma semana que eu não bebo. E ontem foi muito difícil. Ontem foi muito difícil. Porque eu estava deitado no meu papelão. E frio. E veio um rapaz e me ofereceu um corote. O senhor sabe o que eu fiz? Eu nem respondi. Peguei o meu papelão, atravessei a rua e fui deitar lá embaixo da outra marquise. E aquilo mexeu muito comigo. Eu fiquei muito emocionado com a fala dele. Porque de alguma forma esse cara entendeu o que é o Evangelho. Que é você sair do trono do seu coração, ir para a cruz de Jesus e deixar Jesus sentar no trono do seu coração. Porque se Jesus estiver no comando da sua vida, você está na cruz. Enquanto a gente quiser tomar conta da direção da nossa vida, Jesus é que vai estar na cruz. Você está entendendo? Para Jesus reinar na minha vida, eu preciso abandonar o trono do meu coração. Falo, Jesus, ocupa o lugar de comando na minha vida. E eu vou para a sua cruz. Porque todas as vezes que nós dizemos não para as nossas vontades, em amor a Jesus, é exatamente isso que nós estamos falando para Deus. Não se engane, Deus se alegra muito quando você diz não para as suas vontades. Pode acreditar. E a Bíblia nos garante isso. Tanto garante que ela fala que a gente só recebe um espírito novo quando a gente nasce de novo. Amém, irmãos? Amém. Se alguém quiser fazer essa entrega hoje, pode vir aqui na frente que a gente vai orar junto. Se você já fez, não há necessidade de você entregar de novo. Mas é preciso fazer isso de todo o coração. Amém, irmão? Amém? Alguém quer orar? Quer não? Não? Quer? Vamos orar? Tem um louvor que eu assisti no coração de a gente todos louvarmos juntos. Amém. E o título é Última Chance. Acho que alguns conhecem. Chance igual a essa, talvez eu não tenha. Obrigado. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei.